Diz assim então, meus irmãos, Mateus capítulo 12, versículo 38. O sinal de Jonas. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Meus irmãos, preste atenção. A palavra do Senhor diz que alguns escribas e fariseus insistiram, né? Como dizem, né? Teimaram com Jesus, querendo ver de Jesus algum sinal, alguma comprovação de que ele era o Filho de Deus, ou de que ele é o Filho de Deus naquele momento. Meus irmãos, sabe, até hoje, talvez não somos escribas e não somos fariseus, né? Mas somos pessoas que, de vez em quando, pedimos algum sinal a Deus. É ou não é verdade? Quantos de nós encontramos diante de uma dificuldade, diante de uma barreira, e clamamos a Deus, né? Ou replicamos, ou insistimos: Senhor, eu quero ver um sinal. Eu quero saber se esse casamento é do Senhor. Eu quero saber se essa loja que eu estou lutando para conseguir é da tua vontade. Me dá um sinal de que esse casamento é para mim, de que esse relacionamento é na minha vida. Senhor, me dá um sinal. Sabe, meus irmãos, todos nós, em algum momento da nossa vida, pedimos sinal a Deus. Seja você, sabe, ou você já pediu, ou você está pedindo. Talvez você está aqui nesse momento pedindo um sinal. De repente você estava aí fazendo as suas coisas, de repente, vou entrar aqui, né? Vou participar aqui da oração. Vou ver aqui, vou escutar essa mensagem aqui, né? Às vezes você nem ia parar aqui, você nem ia participar. Talvez tanta coisa para você resolver, muitas coisas para você, sabe, resolver aí na sua vida o dia de hoje, mas você resolveu parar, né? Tantos sinais que você pede comprovação, pede para que Deus venha confirmar certas coisas na sua vida, se é ou se não é. Só que, meus irmãos, me perdoe a palavra, mas nós perdemos muito tempo pedindo confirmação a Deus. Eu acho que nós deveríamos, meus irmãos, seguir em frente e lutarmos. Eu acho que quando nós paramos para ficar pedindo sinal a Deus, Senhor, é ou não é? É verdade, é igual aquela folha. Já viu aquela brincadeira? Não sei se você já brincou disso, de pegar uma folha, né? Aí ficar bem me quer, mal me quer. Não tem negócio disso assim? Não tem? Aí a pessoa fala, é de Deus ou não é de Deus? É de Deus ou não é de Deus? É da tua vontade ou não é da tua vontade? Sabe, meus irmãos, eu acho que a gente perde muito tempo. Eu acho que nós deveríamos focar a nossa fé no Senhor e seguir em frente. Eu acho que nós perdemos muito tempo para querer saber, né? Pastor, mas eu estou pedindo a direção. Meus irmãos, direção a Deus é uma coisa. Você pedir a direção é você orar e colocar na mão de Deus. Deus vai dar a direção e Deus vai mostrar. Deus vai mostrar, Deus vai dar a solução. E Deus vai mostrar se é certo ou se é errado, se é ou se não é. O que eu estou falando aqui, o que a palavra está falando aqui, que os fariseus, né, os escribas, eles estavam replicando, eles estavam insistindo. Senhor, eu quero ver um sinal, eu quero um sinal. E você entra, meus irmãos, às vezes nas redes sociais, você vê as pessoas pedindo sinal, eu quero saber se é, eu quero saber se eu vou ser feliz, eu quero saber. Sabe, meus irmãos, e com a palavra, me perdoe, meus irmãos, me perdoe o que eu vou falar aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam tristes e ficam chateadas comigo, já ficaram muitas pessoas chateadas e não participam mais, né? Mas é verdade. A pessoa que crê em Deus, sabe? Eu não estou falando de religião aqui, nem de denominação. Mas a pessoa que crê em Deus e coloca a vida dela na mão de Deus, essa pessoa, ela não fica, assim, eu quero jogar a minha sorte. Eu vou jogar minha sorte hoje, eu vou ver se é ou se não é. Sabe, meus irmãos, eu acho que está faltando muita confiança. Acho que está faltando perseverança. Eu acho que está faltando, sabe o que que é? Não é crer em Deus, mas é confiar em Deus. Que crer em Deus, a palavra do Senhor até fala que até os demônios, até o inimigo, eles creem e tremem diante da palavra do Senhor.
Você está entendendo? Então, crer em Deus, crer que Deus existe, todo mundo acredita, meus irmãos. Sabe, tem pessoas que não acreditam, mas eu acho que falta é confiança. Muitas pessoas pedindo sinal, eu quero saber se é de Deus, eu quero saber se vai dar certo, eu quero saber se eu vou vencer, eu quero saber se o dinheiro vai sair, eu quero saber, sabe, meus irmãos? Pedindo sinal, comprovação, sabe, de Deus. Eu quero saber se é o Senhor, sabe, eu acho que está faltando muitas pessoas viver o seu relacionamento, viver a sua vida, viver o seu trabalho, viver a sua luta. Porque no fundo, essas pessoas, elas não querem ter decepções, porque na verdade não queremos ter. É ou não é? Eu não quero ter decepções. Eu não quero sofrer. Eu não quero chorar. E eu entendo quando as pessoas buscam por isso, por sinais de Deus, sabe? Porque não quer sofrer no casamento, não quer sofrer no seu relacionamento, não querem ter decepções. Mas essas coisas, meus irmãos, fazem parte daqueles que lutam. Você olha na palavra de Deus, na Bíblia, e você vê todos que tiveram confiança em Deus, tiveram as suas decepções, as suas tristezas, tiveram os seus momentos de dor, de sofrimentos, uns que pensaram até em largar tudo, jogar tudo pro alto. Então, meus irmãos, e Jesus ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, quando a pessoa ela deixa de crer, de confiar e viver a sua vida, sabe, lutar pelo seu casamento, lutar pelo seu relacionamento, lutar pela sua vida financeira, batalhar, viver, a pessoa fica parando, ela para, ele para e fica: não, eu quero saber se é de Deus, mostra para mim, revela para mim, profetiza para mim, sabe? E isso é perder tempo, meus irmãos. Isso é perder tempo. A pessoa poderia estar avançando, a pessoa poderia estar progredindo, a pessoa poderia estar em busca, sabe, sair do lugar onde ela está e deveria estar lutando, perseverando, mas a pessoa está parada, aguardando o sinal, aguardando o sinal. Então, quando eles pedem um sinal ao Senhor Jesus, a palavra do Senhor, né, ela fala sobre isso. E ela diz, ó, calma aí. E ela diz aqui, no versículo: mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Meus irmãos, Jesus, ele estava falando: vocês querem sinal? Vocês querem ver um sinal, vocês querem ver uma manifestação para vocês crer, para vocês acreditar? Porque tem pessoas assim, ela só acredita se tiver um sobrenatural. É ou não é verdade? Hã? Às vezes a pessoa vê o dia virar noite, ai meu Deus, o dia virou noite, ai Senhor, ai, ó, é o sinal. Ou se vê, sabe, imagem de alguma coisa nas nuvens, ai meu Deus, é o sinal. Sabe, meus irmãos, às vezes as pessoas buscam sinais e crê em sinais, mas não crê na palavra. Crê em manifestações, seja de homem, ou seja, se o irmão, o pastor, a pastora, enfim, né? Ou falar uma língua diferente, ou se comportar de uma forma diferente. E é o sinal, olha, é manifestação, sabe? Acredita muito nisso, mas não crê na palavra. Então Jesus falou: não vou dar sinal. O sinal que vocês vão ver vai ser o mesmo sinal de Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quer dizer, Jesus está falando da sua morte e também da sua ressurreição. Você está entendendo? Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E não tem sinal melhor e mais maravilhoso do que esse, meus irmãos, do que Jesus ter dado a vida por nós, ter sofrido, morrido na cruz, né? Desceu ao coração da terra, esteve, né? Esteve lá morto, né? Mas ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Assim como Cristo ressuscitou, é a primícia dos que dormem. Aqueles que creem também no Senhor, ainda que morra, viverá. Você está entendendo, meus irmãos? Então, quando Jesus ele morre,
e ressuscita, esse é o sinal. Esse é o sinal. Enquanto muitas pessoas estão buscando sinais, meus irmãos, nós temos que crer nesse sinal. Esse é o sinal. Quando você vai ali em Hebreus, quando você vai para Coríntios, quando você vai ali na Bíblia, no Novo Testamento, você vê, meus irmãos, esse é o sinal de que Jesus morreu e ressuscitou. Você está entendendo? E todos aqueles que morreram em Cristo, né, ressuscitarão e viverão com ele eternamente. Então, esse é o sinal. Jesus venceu a morte. E aqueles que creem no Senhor, ainda que morra, viverá. Esse é o sinal, meus irmãos. Será que isso não é o suficiente para você se apegar a Deus? Será que esse sinal não é, sabe, não faz muita, não é muito, né, isso tá bom, pastor, mas eu quero ver um sinal, eu quero ver uma manifestação, eu quero ver trovão, eu quero ver relâmpago, eu quero ver os céus, eu quero ver os terremotos, eu quero ver, sabe, meus irmãos? Por isso que eu falo, as pessoas, elas não creem na palavra, elas creem em sinais. Por isso que tem pessoas que só buscam a Deus quando acontece alguma coisa. Por isso que quando você entra nas redes sociais, você vê, né? As pessoas com medo, desesperadas. Por quê? Porque, é um monte de coisa, né? Eu sonhei com isso, sonhei com aquilo outro, aí a pessoa chora, a pessoa se emociona. Eu não estou duvidando não, meus irmãos, eu só estou falando. Eu só estou falando uma coisa que pediram para Jesus, Jesus falou, não vou dar sinal. O sinal vai ser esse. Vocês verão o sinal. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará no coração da terra. E Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E, meus irmãos, não tem sinal melhor do que esse, do que você se apegar a um Deus, sabe, que te ama, um Deus que guarda a sua vida, que zela pela sua alma. Você está entendendo, meus irmãos? Mas infelizmente as pessoas abrem mão disso, abrem mão de confiar nisso para se apegar em manifestações, ou em sonhos, ou em revelações, ou em profecias. Enquanto essas pessoas elas ficarem se apoiando ou esperando nessas coisas, meus irmãos, infelizmente, essas pessoas sofrerão. E muitas pessoas sofrem em busca de sinais, em busca de prodígios, de maravilhas. Até se emociona, né? Tem pessoas que se emocionam, choram e tudo. É ou não é verdade? Hã? Mas enfim, meus irmãos, mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam na sua palavra, aqueles que perseveram no Senhor, as suas forças são renovadas. Aí eu te pergunto, como é que está a sua força, minha irmã? Você quer desanimar? Como é que está a tua força, meu irmão? Dá vontade de desistir, não dá? Jogar tudo pro alto, porque você não está vendo sinal. Você pede um sinal, você entra, pede um, pede outro, revela para mim, profetiza para mim, mostra para mim, é ou não é, revela, sabe? Eu acho que, sabe, meus irmãos, eu acho que as pessoas hoje, elas não buscam mais a Deus, elas buscam sinais. Enquanto buscam sinais, elas podem ver muitas coisas, podem ouvir muitas coisas. É ou não é verdade? Pode ouvir muitas coisas, mas talvez não escuta ou não ouve, né, a voz de Deus. Talvez ela escuta, né, a voz do homem, né? A voz da irmã, do irmão, do profeta, do pastor, mas não escuta a voz de Deus. Pastor, mas é homem de Deus, mas é mulher de Deus. Meus irmãos, sabe, falar, a gente fala. A gente pode falar até do nosso coração. Tem pessoas que falam da emoção. Balaão falava, né? Balaão era considerado o falso profeta. É ou não é verdade? E Balaão nunca errou uma profecia. Nunca, nunca, nunca. E a Bíblia compara Balaão como o anticristo, o falso profeta, porque ele nunca errou uma profecia. O povo considerava ele como homem de Deus, nunca errou, nunca falhou, mas era um profeta, sabe, que estava fazendo o povo errar. Então, meus irmãos, nós devemos nos apegar a Deus sim. Seria bom, né? Deus dar sinais, mostrar, revelar em sonho. Isso aí não é para você. Às vezes você começa um relacionamento, aí Deus fala, não, não, isso aí não. Aí você, tá bom. Aí você entra em outro relacionamento, não, isso aí também não, sabe? Só que como é que você vai ter experiência na vida? Você começa um trabalho e diz, não, não, isso aí não. Pula esse trabalho aí, isso daí não precisa não.
Sabe, meus irmãos? Nós aprendemos a andar de bicicleta caindo, é ou não é verdade? Nós crescemos, meus irmãos, com as decepções, com as lutas, com as adversidades. É assim que nós adquirimos a experiência. E quando a pessoa não quer passar pelo deserto, quando a pessoa não quer passar pelo deserto, tudo bem, ela não precisa passar. Só que uma hora ela vai passar. Você está entendendo, meus irmãos? É igual aquela pessoa que nunca teve uma luta em casa, nunca teve problemas, sabe? Financeiros, nunca passou por nada. E quando vem, essa pessoa entra em desespero e angústia. Entra em desespero e angústia. E Jesus ele sempre falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe, meus irmãos, a palavra de Deus ela sempre mostra isso. Todos aqueles que querem viver, sabe, uma vida com Deus, sabe, viver uma comunhão com Deus, vai ter luta, vai ter situações complicadas em que você pensa em desistir, em que você pensa em jogar tudo para o alto, em que você pensa em retroceder. Isso faz parte. Ah, pastor, será que eu estou sem fé? Que eu estou pensando em desistir? Será que eu estou, pastor, desagradando a Deus porque eu estou desanimado? Não, meus irmãos, isso aí faz parte. Sabe, quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em sumir, quem nunca pensou em desaparecer, sabe? Só que quando nós olhamos para o alto, para Deus, para o sinal que é a palavra, o sinal é a palavra, não é coisas que acontecem. Nós não vivemos de sinais, meus irmãos. Nós não vivemos de sinais. Nós vivemos pela fé. O justo vive pela fé. Deus ele realiza ações e projetos daqueles que vivem pela fé. Não é daqueles que vivem pelo sinal. Não sei se você está me entendendo. Não sei se você está compreendendo a mensagem. Não é que Deus não pode falar. Não é que Deus não pode revelar. Não estou falando isso não, meus irmãos. Deus revela, Deus mostra, Deus profetiza. Eu estou falando isso não. Eu estou falando que aqueles que querem, sabe, ter os seus sonhos realizados, viver uma vida, sabe, abençoada, é o que vive pela fé. Não vive de sinais. Elas não, a pessoa não é motivada por sinais, sabe? É igual aquela pessoa que não quer nada com Deus, não quer compromisso, não quer responsabilidade. Aí quando acontece essas coisas que acontecem na televisão aí, ó, né? Aí furacão, tsunami, aí a pessoa, ai meu Deus, olha os sinais, olha os sinais. Hã? Ué, enquanto não acontece nada, a pessoa não tá nem aí. Quer dizer, a pessoa só busca a Deus por causa dos sinais? As pessoas só buscam a Deus por causa que está acontecendo as coisas? Por causa de um monte de pessoas está revelando, um monte de pessoas está tendo um monte de sonhos? Cada sonho, né? É cada sonho que se você juntar, pegar um, você pega 10 sonhos, aí você bota os 10. Sabe, meus irmãos? Não edifica, não exorta, não fortalece ninguém. Só coloca a pessoa mais em desespero, mais em angústia, mais sem direção, mais perdida e mais perdido. Você está compreendendo, meus irmãos? É aquela pessoa que busca abrigo diante de uma tempestade e que está chovendo tanto, a tempestade está tão grande que a pessoa nem percebe aonde entra. Entra em qualquer lugar. Entra em qualquer lugar. E de repente ela pula pelo portão, pula pelo muro, sabe? E cai diante ali no quintal onde tem um cachorro brabo. Sabe, meus irmãos? Tem muitas pessoas sendo enganadas, iludidas. Tem muitas pessoas caindo em armadilhas do inimigo e setas nessas coisas. No desespero de sair da tempestade que se encontra, no desespero de sair da situação que está vivendo, essa pessoa ela pula pelo muro e cai numa outra armadilha. Sabe, meus irmãos, devemos viver pela fé. E esse é o sinal que Jesus nos dá de que ele morreu e ressuscitou. Esse é o verdadeiro sinal. Esse é o sentido do evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho de que Jesus morreu e deu a vida por nós e ressuscitou. E aqueles que morreram e morrem no Senhor têm a vida eterna. Essa é a promessa, meus irmãos. Esse é o evangelho. E as outras coisas, pastor? As outras coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas as pessoas estão buscando sinais, prodígios. Elas querem ver, elas querem ouvir. Ah, eu quero ver a revelação, eu quero ouvir o que Deus tem para falar, eu quero ouvir. Devemos viver pela fé. Me perdoa, né? Se de repente você ficou chateado.
ficou triste com essa palavra. Eu não estou falando que não existe, tá? Existe. Deus ele fala. Deus ele fala em sonho, Deus ele revela, Deus ele mostra, mas quando nós abrimos a palavra, quando nós oramos, meditamos na palavra, nós nos fortalecemos. As lutas, as revelações não nos deixam angustiados, sabe? Essas coisas que você vê, ela não pode te angustiar. Elas não podem deixar você aflito, aflita. Ai meu Deus, vai acontecer isso, vai acontecer. Não, meus irmãos. A própria palavra do Senhor diz que quando você vê todas essas coisas, se alegra. Ué, pastor, como assim? Eu estou desesperado, pastor. O mundo está acabando, a doença, a tragédia. Pastor, e agora? Jesus está voltando. Meus irmãos, para que desespero? Não, Senhor, me leva logo. Me leva, Senhor. Eu quero ser arrebatado. Eu quero ser arrebatado. Que desespero é esse? Por que existe o desespero? Está faltando alguma coisa aí. Se você confia, não há medo. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Você está compreendendo, meus irmãos? E se existe medo, existe ansiedade, existem coisas que, sabe, não bate. Você percebe que isso não tem nada a ver, sabe? Tem alguma coisa errada aí. Hã? Não, meus irmãos. Essas coisas não podem te abalar. Elas não podem tocar ao ponto de derrubar a sua fé. Não. Essas coisas te fortalecem. Então, por isso que a palavra do Senhor diz: olhar essas coisas, se alegra, porque a vossa redenção está próxima, se aproxima. Então, meus irmãos, não se busca sinais, se busca a Deus. Não se busca sinais dos homens, se busca a palavra do Senhor. E que você, nesse momento, meus irmãos, nessa palavra e nessa oração, Deus possa dar a direção, sabe? Deus possa mostrar para você a saída, a solução. Eu sei que muitas pessoas, né, ficam decepcionadas. Você entra nas redes sociais, você vê aí, ó, pessoas que, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero meu voto de volta, eu fiz um voto, eu quero de volta porque eu não recebi a revelação, não aconteceu, sabe, meus irmãos? É triste, né? É triste essas coisas. Por isso que a gente sempre fala, viva pela fé. A ansiedade faz a pessoa buscar essas coisas. O nervosismo faz a pessoa buscar essas coisas. Ah, eu não sei mais o que fazer. Aí eu quero buscar um sinal. Aí vai. Né? Aí a primeira pessoa que falar qualquer coisa, mexe com você, você já fica, ai meu Deus, é comigo mesmo. Né? Você está entendendo, meus irmãos? A gente fala porque a gente conhece, né? A gente conhece muita coisa. Infelizmente é assim. Né? É como se eu falasse aqui, ó. Ó, meus irmãos, tem alguém aqui nessa live que está sofrendo, sabe? Uma decepção, uma dor muito grande. E se é você, sabe? Você vai entrar aqui no meu perfil, no WhatsApp, e eu vou conversar com você. Meus irmãos, é o que mais. Eu vou receber um monte de mensagem aqui. Eu sei como é que é, meus irmãos, como é que eles fazem. Eu sei como é que fazem. É triste porque às vezes a pessoa tá tão angustiada que às vezes a pessoa, meu Deus, é comigo, mas é as artimanhas do inimigo, é as artimanhas. E a pessoa não conhece a palavra, não tem uma direção, não tem um rumo na vida, fica desorientada, desorientada. A única saída que ela vê é ela se dispor financeiramente, e quando não tem, né, o resultado, a pessoa entra em desespero. Ai meu Deus, perdi. Ai, eu ia fazer compra e acabei fazendo. Ai meu Deus, era o dinheiro do aluguel, era dinheiro, sabe, meus irmãos? Aí já era. Aí até correr atrás, o tempo passa. Você tá entendendo? Aí fica triste, decepcionada. Quando acontece, amém, né? Aconteceu, ah meu Deus, aconteceu, graças a Deus. Hã? Mas o sinal, meus irmãos, é a palavra. Esse é o sinal. E não tem melhor sinal do que esse, do que viver a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pois eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor tem zelado pela nossa alma. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Quando tem pessoas, Pai, aqui que de repente podem estar em desespero
e angústias, buscando sinais, talvez admiradas com prodígios e maravilhas que acontecem. Mas talvez, Pai, essa pessoa ainda não está tendo um rumo na vida, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Mas que o Senhor, Pai, possa proporcionar a essa pessoa a direção. Tua palavra diz que o Senhor é o caminho. Meu Deus, guia essa pessoa. Guia ela, Pai, guia ele aos pastos verdejantes. Leva essa pessoa às águas tranquilas. Porque é isso que talvez essa pessoa precisa, Pai, se acalmar. Está muito nervosa, muito nervoso, muito ansioso com as coisas. Preocupado, Pai, com muitas coisas. Essa pessoa que o coração dessa pessoa está muito acelerado. Essa pessoa que não sabe, Pai, como reagir diante de tantas coisas que têm acontecido. Marido, esposa, filho, vida financeira, saúde. Mas o Senhor, Pai, o Senhor é que acalma o nosso coração. Acalma, Senhor. Esse coração que está nervoso, nervosa, buscando por sinais, buscando ver, ouvir alguma coisa. Talvez esse é a angústia dessa pessoa, porque ela não está vendo nada, não está ouvindo nada, nada está acontecendo e essa pessoa está desesperada por causa disso. Mas que o sinal, Pai, não seja um sinal somente físico, porque eu creio que o Senhor abre porta, eu creio que o Senhor faz maravilhas. Mas que o sinal, Pai, seja a confiança, seja o crer na Tua palavra. E a Tua palavra diz, Pai, que existem bênçãos que são derramadas quando nós cremos e obedecemos a Tua palavra. Meu Deus, visita essa pessoa, Pai, que foi diagnosticada com câncer. Essa pessoa que está doente, enferma, no hospital. Essa pessoa foi desenganada e talvez, Pai, até os médicos falaram que não tem jeito. Nenhum exame dá, meu Deus, uma perspectiva de mudança. Talvez é sofrimento, angústia, desespero, mas que o Senhor, Pai, o Deus do milagre, o Deus da resposta, possa, Pai, levantar essa pessoa que está caída, prostrado, desanimado, abatido. Talvez, Pai, essa pessoa está mais aflito do que nunca. Talvez essa pessoa nunca passou, Pai, uma aflição, uma angústia tão grande na vida dela, na vida dele, como está passando agora. Mas que o Senhor possa prover, Pai, o livramento, a proteção. Toca nessa causa, nesse processo. Essa pessoa está angustiada, Pai. Ainda não foi julgado, ainda nada aconteceu, Pai. O advogado não fala nada, o processo está parado, mas que o Senhor possa, Pai, honrar e abençoar. Abençoa o trabalho das mãos dessa pessoa, onde ela colocar a mão seja abençoado. Dá a condição dessa pessoa sorrir, se alegrar, Pai, com as bênçãos que o Senhor estará derramando. Meu Deus, toca na casa, na família, nos filhos, liberta do vício, das brigas, das contendas. Restaura, Pai, essa família e que o Senhor possa tocar, Pai. Toca na vida dessa pessoa. Tira a vergonha, afronta, humilhação, inveja, olho grande, praga, doença, em nome do Senhor Jesus. Vai embora. Sai dessa casa, sai dessa vida. Toda angústia, toda perturbação, todo laço, toda doença, toda enfermidade, em nome do Senhor Jesus, vai embora. Tristeza, angústia, depressão, ansiedade, em nome do Senhor Jesus, vai embora. Vai embora dessa vida, desse coração. Essa pessoa, meu Deus, que não sabe mais o que fazer, dá a direção, Pai. Orienta, traga o refrigério, traga, Senhor, a solução na vida dessa pessoa. Levanta a mão para o céu e diga assim comigo: Senhor, eu recebo a minha vitória. Eu recebo as bênçãos do Senhor na minha vida. Chuvas de bênçãos, de vitórias sejam derramadas na minha vida, na minha casa e na minha família, pois eu creio que o melhor do Senhor está por vir na minha vida. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, pois eu creio e acredito na manifestação do teu poder, Pai, e que coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na minha vida. E que hoje, fala aí minha irmã, fala aí meu irmão, hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, diga amém e diga graças a Deus.